Hi everybody! Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá, vamos começar. Hoje vai ser uma coisa um pouco diferente. Aliás, vai ser uma coisa bem melhor, né? Vai ser uma matéria bem cultural, digamos assim. A gente vai aprender bastante coisa. Como vocês podem ver aí no tema, Curiosities about English Language, né? Que seriam curiosidades sobre a língua inglesa, né? A língua inglesa é repleta de curiosidades, não daria, eu teria que ficar uma eternidade, daria para fazer uma série só de curiosidades sobre a língua inglesa. Então eu separei algumas aqui e eu separei por setores e vocês vão ver que cada um slide que eu passar para vocês daria uma nova aula. Se eu quisesse, eu poderia fazer uma nova aula em cima de cada um desses slides, né? Vamos ver primeiro a primeira pincelada aqui. Vamos falar sobre a língua inglesa. Ela se divide em três grandes períodos, né? Ela se divide pelo Old English. Old English seria a época ali com a tendência maior dos anglo-saxões, né? Os anglo-saxões, que hoje é ali aquela região da Alemanha, aquele pessoal todo ali, que são os primeiros colonizadores. Não sei que é ser inglês, né? É uma coisa assim muito antiga, antes, né? Antes de Cristo até ali, e aquela região já era habitada pelo povo celta, tinha outros povos que já habitavam ali. Aquela época, a mudança de um povo para um determinado lugar era muito comum. Então, por exemplo, eu separei aqui um exemplo, por exemplo, da influência do anglo, do germânico, né? O nosso obrigado, que em inglês é thank you, né? Em alemão seria danke dir, né? Seria algo como isso. Então, olha como a semelhança do thank you com o danke, né? Muito semelhante, né? Porque tem as mesmas. Existem muitas palavras germânicas que são muito semelhantes. Depois desse Old English, a Grã-Bretanha foi invadida várias vezes, pelo menos 8 vezes, né? Então, se eu fosse citar, eu falei, cada slide desse daria uma aula própria. Mas vamos continuando aqui, ó. Teve o Medium English, que seria a Idade Média da língua inglesa. Nós estamos falando da língua inglesa, não do Grã-Bretanha. Que ali já é quando você já tem a mistura dos romanos, que vieram primeiro. Você tem os Vikings, né? Os vikings, né? Tanto que o latim, o inglês, 40% dele aproximadamente é latim. Em determinadas regiões até mais. Varia de acordo com a região da Grã-Bretanha. Nós estamos falando, mas em geral é 40%. Né? E, então, esse período que começa por volta ali do ano 1000, mais ou menos ano 1000, né? Depois de Cristo, começou esse período. Os vikings saíram dali, invadiram ali por volta de 800 após Cristo, mas foi por ali, né? Então, e os vikings, para quem não sabe, a região principal dos vikings é a região nórdica, né? Ali, Noruega, Suécia, aquele pedaço. E como a influência, por exemplo, uma das influências bem famosas deles são os dias da semana, né? Que são inspirados na mitologia nórdica, né? Então, por exemplo, Thursday, Thor, vem de Thorsdag, né? Seria o dia de Thor, né? O dia inspirado a Thor. Então, cada dia da semana daria relacionado a um deus, né? Da mitologia nórdica, inclusive tem o Sol, né? Que é o Sunday, tem o Saturday, é Saturno, e por aí vai. Tem a influência do latim, né? Olha só como já misturou, já tinha o alemão, tinha o nórdico, misturou com o latim, misturou, né, também com as línguas que vieram da região Normândia, né, dali, hoje é França, Bélgica, aquele pedaço todo, que também invadiu, chegou a invadir. Então trouxe coisa do francês também. Então, por exemplo, no latim, as 40% de palavras são aquelas que a gente chama de cognatas, né? Então a gente tem o verbo educate. O verbo educate ele veio do latim educare, né? Educere, né? Educere, que é pôr para fora, que é educar. Quer dizer, olha só que profundo isso, né? Educar
é você sair, você conseguir enxergar fora da caixa, né? Você educar é sair da caixa, sair da ignorância, né? É libertar-se. É nesse sentido que é a origem da palavra educar, né? Então, esse educate veio do educare latim. Então, olha só, mistura muita língua. Então, você tem palavras como hour, que vem de or, do francês. Então, e por aí vai. Eles usam muitas palavras. O delivery vem do francês. Aí você tem a era moderna. A era moderna em inglês ela já é bem mais recente. Ela começa ali, bem mais recente, ótimo, né? Porque ali século XIV, século XV. Principalmente ali quando a imprensa é criada por Gutenberg, então começam a imprimir os primeiros livros, né? As primeiras bíblias, livros. Então a informação ela começou a se acelerar de uma forma que as pessoas começaram a se comunicar muito mais, a acelerar o processo, né? Ter um contato maior com outras culturas. Quando você tem contato com outras culturas, você enriquece a sua, você modifica a sua própria cultura. O próprio Shakespeare, né? Um cara que criou muitas palavras. Ele criou muitas palavras. Muitas palavras foram criações do Shakespeare, né? Isso lá no século XV. Os meios de comunicação, depois vieram os meios de comunicação, que aí até hoje o negócio é frenético. Agora ficou extenso esse slide, né? Mas os outros vão ser melhores. Vamos lá. Por exemplo, com essa questão, hoje em dia a gente tem internet. Então, com a internet, essa questão de mistura de línguas é muito, mas muito maior. E hoje a gente tem os meios de transporte, tem meios de comunicação. Então, o tempo todo. E fora a questão da informática. Por exemplo, hoje em dia, por ano, no dicionário Oxford, que é o mais famoso, mais tradicional dos dicionários em língua inglesa, ele recebe tipo 4.000 palavras por volta por ano. Isso dá o quê? Umas 10 palavras por dia, mais ou menos. Então, um pouco, umas 10, alguma coisa. Né? Imagina, 4 vezes por ano são acrescentadas. Então, um dicionário que já passou de 1 milhão de línguas e são acrescentadas palavras, principalmente misturadas. Né? A gente vai ver até uma dessas palavras mais para frente. Uma curiosidade também. A letra mais usada no inglês é a letra E. Né? O I é o E. O nosso E. E as menos usadas é o JK, o X e o Z, né? O J, o Q, o X, o Z. Né? Olha aqui, como vocês podem ver nesse gráfico que eu botei aqui, você tem um percentual de cada uma dessas letras. Né? O E, né, com 12%, quer dizer, 12% das palavras em inglês tem a letra E. Ah, eu falei, mas e português? Português é quase igual, porque a gente tem o E, o A e o O, os 3 primeiros colocados, né? Das vogais são eles, né? O português são as mesmas palavras, só que em português é a letra A, que está em primeiro lugar. E o E é logo o segundo, né? Não parece, mas o E é a segunda mais usada na língua portuguesa. Né? E o S, que é outra curiosidade, a S é a letra que tem mais palavras iniciadas em língua inglesa. Se você pegar um dicionário de inglês, a letra S é a que tem mais palavras. Estranho, né? Que a gente não consegue imaginar isso, mas a letra S é a que tem mais palavras. Vamos lá. Outra informação interessante aqui, ó. Mais de 80% das informações armazenadas em computadores no mundo todo estão em inglês. Né? 80% dos computadores do mundo estão em inglês. Tanto que é uma dica que eu sempre falo, vocês devem saber, se você quer pesquisar uma coisa para valer na internet, pesquise em inglês. Você vai ter um volume muito maior de informações, porque se 80% das informações na internet estão em inglês, significa que 80% das informações disponíveis estão em inglês. Então, você vai pesquisar aqui em português, que vai dar um percentual mínimo disso? Não, você vai pesquisar logo em inglês, né? A não ser que você esteja procurando informações bem específicas do português. Mas mesmo assim, mesmo sobre língua portuguesa, existe muita coisa em inglês na internet. Né? O inglês é a língua oficial de 67 países, né? Para você ter uma ideia.
Não parece que é tanto, né? Mas é. Não é nativa, é oficial. Vamos lá. Tem países que tem mais de uma língua oficial. Estou falando que cada slide aqui daria uma palestra própria. Dá para explorar isso aqui. Se eu pegar um item desse aqui, eu consigo explorar tranquilamente num vídeo. Tranquilamente. E infinitamente. O primeiro dicionário, como vocês podem ver ali, os dicionários, os primeiros dicionários, né, foram dos sumérios, lá, um povo sumério, lá no Oriente Médio, né, 2660 a.C. O de inglês, o primeiro dicionário, não era aquela coisa, espetáculo de dicionário que a gente tem hoje, era um dicionário bem rudimentar, que foi ali em 1604, aproximadamente. O de língua portuguesa foi por volta de 1700. Né? Então, 100 anos depois, mas existiam pessoas que já coletavam frases, palavras e anotavam em livros, sequência de palavras, mas organizadinho, começou nessa época aí. Depois vieram outros caras, foram aprimorando. O dicionário hoje em dia é mais completo. A gente tem o Oxford Dictionary, que é o mais antigo, oficialmente, e tem o Webster, que é o maior. Né? São dicionários caríssimos. Já foram muito mais caros antigamente. Era equivalente a hoje a 3 mil reais um dicionário. Agora não. Agora, com a internet você consegue pegar esses dicionários de graça. PDF, você tem Google Translator, você consegue tudo. Vocês têm a fotinha aqui do primeiro dicionário. E aqui tem o dicionário de sumérios. Essa plaquinha aí, esse tablets, né? Como eles chamam. Tá, a palavra tablet veio disso aqui, gente. Tá? Então, literalmente é um tablet. A gente chama de tablet, mas é esse formato que os sumérios ali identificaram no primeiro dicionário. Né? Assim como depois veio a pedra de Roseta, aí já é outro assunto que falei, daria um slide inteiro só, cada um disso aqui daria uma aula própria. Vamos lá. Isso aqui então, eu precisaria de umas 30 aulas. Nós falando dos dialetos diferentes, só nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos existem mais de 20 dialetos diferentes de inglês. Só nos Estados Unidos, dialetos diferentes. Mas como assim dialetos diferentes? Porque os Estados Unidos ele é um país de imigrantes. Ele é formado por gente do mundo inteiro. Teve a maioria de britânicos, de irlandeses, formaram aquela primeira massa, mas depois veio gente de todo lugar. Então você tem, por exemplo, você tem os dialetos africanos, de alguns lugares da África, né? E de grupos africanos que colocaram expressões próprias e falam dialetos próprios de algumas regiões, principalmente em regiões da Flórida, por exemplo. Você tem dialetos judaicos dentro dos Estados Unidos, comunidades judaicas que falam a língua, o hebraico, o Yiddish, misturado com o inglês, uma língua louca, absurda. Eles misturam tudo. Você tem o havaiano, tem o próprio havaiano, quem já assistiu aqui a Hawaii Five-O, que é uma série que passa, que você vê. Lá eles não mostram muito, mas se você olhar no original, você vai ver muitos havaianos usando muitas expressões, mas existe lá dentro, entre eles conversam também num dialeto próprio, que já acrescenta um pouco do inglês. Os latinos, então, bagunçam o negócio todo, né? Os latinos, você tem o Chicano English, que é um inglês mexicano, né? Você tem um inglês de Miami, que é um inglês também misturado com cubano. Você tem inglês de Nova York, inglês latino de Nova York. Você tem inglês da Pensilvânia, que é um outro inglês bem mais puxado para a Inglaterra. Você tem, vamos lá, no Nordeste dos Estados Unidos, você tem inglês de Chicago, você tem inglês de Milwaukee, de tudo que é lugar. Ali você tem um tipo de inglês. Mas como assim é dialeto? É dialeto porque ele tem algumas regras próprias, literalmente na gramática. Você está entendendo? Tem coisas na gramática que eles aceitam tranquilamente.
Falei que daria, essa aqui daria umas 30 horas de vídeo, se a gente fosse entrar em detalhes de um por um. Dá para escolher um aqui e devassar, depois escolher outro e explorar até o máximo, né? A gente tem o oeste, então se for pegar o oeste, aí a gente pega o indígena, aí rapaz, que aí pega índio americano, que também, nossa, como tem índio lá, aqui no Brasil tem. No Brasil também tem os dialetos das tribos indígenas, né? O Brasil também tem. Você tem vários dialetos, principalmente na região amazônica, tem muito. E lá também tem, mas lá nos Estados Unidos, os índios lá não são como os daqui. Mas entre eles também. Eles falam, né, a língua indígena com um toque de inglês. Para complicar mais a vida de quem está ouvindo. A pessoa não sabe se ela está falando inglês ou está falando a língua própria. Né? Você tem a divisa com o México, você tem, o que mais? Você tem, cada tribo tem um dialeto próprio. Então, só nessa parte do Velho Oeste americano, do Old West, você tem uma infinidade de dialetos ali. Então, aí você tem outros regionalíssimos. Tem os Apaches, por exemplo, tem o New England, lá em New England, que já é quase no Canadá, que você tem um inglês, tem uma mistura até com França, né, até com francês. Pega um pouco até do Canadá ali. E o Canadá é meio França, meio Inglaterra, né? Então o Canadá mistura entre eles, aí tem que misture esse inglês misturado do Canadá com o inglês dos Estados Unidos. Então é um caos, né? Aí tem em Rhode Island, você tem vários lugares dos Estados Unidos. Você tem em Baltimore, você tem na Filadélfia, você tem vários tipos de inglês, né? Então o que mais? Em Midland, você tem New Orleans. New Orleans é o quê? New Orleans era da França, pertencia à França. Então, os Estados Unidos comprou New Orleans da França. Então, o que aconteceu? Tinha muito francês. Então, misturou. Tem um dialetozinho, um jeito francês, com sotaque até hoje, em parte de New Orleans. Perdeu muito, perdeu, mas ainda existe, né? Enfim, o texano, né? O próprio texano, que é uma língua, é um caipira louco que fala, só Deus sabe o que o texano fala. Quem consegue entender o texano entende também qualquer um. Então, olha só o tempo que eu perdi nesse slide, você imaginaria quanta coisa daria para falar dele, né? Aquele primeiro e esse, né? Outra coisa interessante, quais seriam os verbos mais usados da língua inglesa? Eu escolhi os 10. Aquelas palavras em inglês que tem zilhões de traduções, né? O primeiro colocado na lista hoje em dia, que essa lista ela vai se movimentando, porque essa história de criação de palavras, esse ranking vai mudando de posição. Algumas palavras vão perdendo o costume, vão perdendo o hábito, vão perdendo o uso, elas caem, elas sobem, elas caem, elas sobem. Em primeiro lugar hoje está o run, com 645 traduções diferentes. 645 traduções diferentes. Tá? Então vai depender. Então, aí você compra aquele dicionário de 99 e abre, vou ver run, correr. Uma tradução. Aí quando eu falo que o dicionário você tem que tacar fogo nele, é por causa disso. Não pode ter uma tradução para run. Tem 645. Set também. Set já foi mais até que run. Mas caiu. Tem caído no ranking. Não. Caiu um pouquinho. Né? Então tem 430. Gol tem muita. 368. Take. 343. Stands. Olha que legal. Em quinto lugar, stands. Com 334. Aí o Gets, o famoso Gets. O Gets tem muita fama. Ele já foi, uma época, o primeiro lugar, mas ele tem caído muito. Engraçado, né? Para tipo que você usa muitas vezes um determinado verbo, ele cristaliza um significado que é mais difícil você mudar. Então, por isso que vai mudando esse ranking. Turn, 288.
O put ele muito confundido com o próprio set, né? Mas os put também caiu, ele já foi quase no topo também, está com 268. O fall, o fall é completamente louco, né? Ele pode ser um monte de coisa, 264. E o strike, com 250, também tem muitas traduções. Reparando que dos 10, 3 começam com S, né? Lembrando lá que a letra S é a letra que tem mais palavras iniciadas no inglês. Né? Aqui já está mostrando, só por aqui você já tem uma ideia. Né? Então, por isso que tradução, ficar pegando dicionáriozinho, olhando uma palavrinha, hoje em dia não rola mais. Hoje em dia não dá. Hoje em dia você tem que caçar, olhar a frase onde ela está e tentar entender o contexto ali. Né? Entender o contexto. Basicamente, se você souber, olha só, se você souber todas essas definições aqui, eu nem somei, mas isso aqui vai dar, se está com a média de 350 para cada um, dá mais de 3.500 palavras. 3.500 definições, você precisa de 800 praticamente para se comunicar tranquilamente. Né? Vamos para a próxima. Isso aqui é uma coisa bem suave. A palavra mais antiga usada no inglês hoje, aquela que veio lá do tempo ainda dos anglo-saxões, é town. Né? Town é cidade. Hoje em dia está bem definido, é definido que cidade é uma cidade pequena, é uma town. É claro que não, se você é uma cidade, se a pessoa quiser botar city na cidade dela, ela pode botar. Na Inglaterra você tem cidades como Letchworth, Garden City. É uma cidadezinha pequenininha, mas eles botam o nome de city. Não era para ser, era para ser town, mas acho que dito em questão de sonoridade, Garden City fica mais bonito do que town. Garden Town, talvez por isso, mas town é para cidade pequena. City é cidade grande, ou aquela cidade como Rio de Janeiro, como São Paulo. Isso é uma city. New York City, ou City, como o americano fala. Né? London City, aí já seria city. Né? Vou sair aqui, por exemplo, na região, você tem Barra do Piraí Town, Volta Redonda Town, Piraí Town, são towns. Volta Redonda é maior que os outros, mas não é uma metrópole, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Agora, voltando naquele assunto das palavras criadas, um exemplo que eu posso dar para vocês aqui é uma palavra, a palavra LOL. A palavra LOL, hoje, já tem dois, olha só como que é a loucura, né? Virou a palavra. LOL seria laugh out loud, né? Laugh out loud. Seria dando gargalhadas, rindo muito alto. Era uma abreviatura, alguém abreviou as 3 letras da palavra, quando queria dar uma gargalhada, botava LOL. A gente achava que era por causa do que um L aqui, aquela bolinha no meio, que aquele L, aquela O no meio fosse a boca. Não é, porque era laughing out loud. Né? Então, e existe tem um jogo, League of Legends, né, que também tem essa sigla LOL. Não confunda, esse LOL principal é o LOL. Né? A palavra LOL virou palavra LOL. Hoje você já pode usar isso. Que está lá no dicionário, no Oxford English Dictionary. Né? Então, essas 10 palavras criadas todo dia, uma delas foi o LOL lá em 2011. Ela foi criada, ela vai fazer 9 anos. O LOL já está uma coisa, já está fazendo 9 aninhos de idade, olha isso. Bem, para finalizar, nada melhor que a palavra goodbye. Mas por que goodbye? E goodbye é uma palavra antiga. É uma frase antiga que se dizia há muito tempo atrás. Lá no inglês, no Old English também, que seria algo como God be with you. God be with you. Tinha isso aí de God be with you. Aí, isso foi mudando. God be with I. God be I. God be I. God be I. Goodbye. A língua é assim, a língua é coisa de maluco. Ela sempre reduz de tamanho. E olha,
que significa Deus esteja com você. Aí virou adeus, né? Virou adeus. Mas se traduzindo era God be with you. Isso mesmo, Y-E. God be with you. Goodbye. E hoje em dia já tem. Goodbye depois virou bye bye. Depois virou bye. Só bye, quer dizer, a palavra era God be with you. Virou goodbye, que depois virou bye. Acho que, e já vi até bye só o B e o Y já também, tá? Já teve gente que já usa assim já. Então, acho que não vai sobrar mais letra, vai ficar só o B no final um dia desses aí. Bem, então, o que eu posso dizer é goodbye, acabou. Espero que tenham gostado e é claro que, como disse, cada um desses slides dá para montar um próprio, né? Posso até fazer isso, explorar eles mais, porque é muita coisa interessantíssima que vocês podem aprender. Então, bye bye. See you later. Bye.